Roda aí, pessoal. De pé aí, presta atenção nesse negócio aí. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia. Senhor coordenador, Pois não, o senhor 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Tenha bondade. 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor. Estamos todos confiando no senhor. Eu vou retomar o raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, strategie. Amém. Dá um pause aí, Conceito de estratégia. tá num loop infinito. Ô, pessoal, vamos sentar. O pessoal tá cansado, né? Ficar de pé aí, dói as varizes aí. Senta aí, pessoal. Dói as varizes aí, pelo amor de Deus. Pessoal, simples. Você se lembra desse filme aí? Filme, tu vai falar com o americano, o cara olha pra ti, né? E fala, oh, let's square. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Mas é simples ali, o Capitão Nascimento tá falando sobre estratégia. E ele está falando sobre a questão... Olha, isso é muita água, né? Sobre a questão da história da palavra. Nossa, doeu, né? Bom, pessoal, hoje a gente está em Atos 17. Vamos abrir a Bíblia em Atos 17? Essa caneca eu ganhei, ó. Meu aniversário, estava de aniversário domingo. Do Michael e da Suna, eu vou usá-la agora quando estiver pregando. Se for pregação, beba sem moderação. Só para ver se está atento. Atos 17 aí. Vamos ler? 32ª mensagem em Atos dos Apóstolos. E eu estou muito feliz. Cara, eu sei que está calor, eu sei que vocês estão pingando, não tem ventilador nenhum aqui em mim, tá? Mas isso aqui me lembra os cultos da igreja do Santo Agostinho. Era assim, só que era na África, o calor era de quase 50 graus e não tinha banco. E o pessoal ficava feliz da vida e depois eles iam comer junto, que nem a gente vai fazer hoje aqui. Em breve nós teremos um ar-condicionado, a gente tem um ar-condicionado, a gente vai instalar. O Everton tem uma ideia como a gente instalar o ar-condicionado. E para o próximo culto, já tragam ventiladores de casa com extensões, com T's. Nós vamos fazer ligações muito loucas aqui na igreja, como fazíamos lá na Sertório. E lembrem-se, na Sertório essa hora está muito mais quente que aqui. Muito mais quente. Vamos lá, Atos 17. O pessoal achou aí? Vamos ler? Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui meu volume. Que eu vos anuncio é o Cristo. Versículo 4. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Já juntou uma igreja. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com o quê? Vamos lá, pessoal, ficaram com o quê? Nossa, ficaram com inveja. E tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados ou vadios,
reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason. Nossa, olha, nossa, já sabe de onde é que vem esse nome, né? Vou botar o nome do meu filho de Jason. Não? Vou ser 1 milhão curtir lá na página lá. Procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando. Cara, essa frase aqui é a top da balada, mano. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Acusação seríssima naquele período. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, mas recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os caras, não, é uma loucura, né, meu? Recém foram presos e já estão de novo na sinagoga lá pregando. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Os de, da onde? Os de Bereia, os bereanos. Eu sou bereano. Né? Vamos lá, ver se tu é mesmo. Eles eram mais nobres, ou tinham a mente mais aberta, ou eram mais educados. Tudo quer dizer a mesma coisa. A nobreza quer dizer isso nesse texto. Que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como o bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo, levaram-no até Atenas, de lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Amém. Cara, sei que vocês estão tristes hoje aqui, né, meu? Bolanhos morreu. Fez parte da nossa infância aí. Nós rimos das piadas dele. Passamos a infância inteira rindo. Mas o Bolanhos era formado em quê mesmo, Everton? Engenharia, né? O cara não era bobo, não era fraco. E ele era um cara que não dava ponto sem nó. Então os programas dele, tinha toda uma estratégia, tinha todo... E tu vai ver, pessoal, que em tudo na vida, todas as pessoas que fazem algo que dura, que fica para a posteridade, que cria um legado, é algo que é feito com estratégia. Tá? Eu quero falar aqui para você sobre a estratégia de Paulo nesse texto aqui. Hoje muito é falado contra a estratégia, né? A igreja tem estratégia. Muita gente fala contra isso. E a maioria das pessoas falam por ignorância. O nosso Deus é um Deus estrategista. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele não está fazendo as coisas ao ermo, a la louco, a moda Miguelão, que nem dizia. Não sei se alguém já conhece esse termo, hein? Moda Miguelão? Né? Conhece, né? Não, ele não está fazendo. Ele está fazendo as coisas com plano, com propósito, com uma ideia. A Bíblia vai revelar o plano de Deus, o propósito, a estratégia de Deus. Alguém pode ler para mim Atos 1:8 aí? Alguém fica de pé, estufa o peito, murcha a barriga e lê bem alto aí. Lê de novo a ordem, faz favor, das cidades. Isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Valeu. Tem uma ordem. Eles vão receber poder. Vocês vão receber poder e vão sair pelo mundo que nem louco. Foi isso que Jesus falou?
vocês vão receber poder, vai ser um manto, um fogo, um mistério, e vocês vão sair, ó, velho, saia lá louco. Não tem uma ordem primeiro? Jerusalém, Samaria, Judéia, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Samaria é fora já de Israel ali, né? Os primos dos judeus. Ou seja, tem uma estratégia, Jesus tem uma estratégia. Aqui nós vemos a estratégia que Paulo utilizou para melhor cumprir os planos de Deus. Pessoal, quero que vocês notem uma coisa aqui primeiro. São 3 viagens missionárias, olha para mim aqui. Isso é muito importante. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ele se foca em Chipre e na Galácia. A segunda viagem missionária, Paulo vai se focar nas províncias da Macedônia e em Acaia. A terceira viagem missionária é em Éfeso e na Ásia Menor. Paulo utilizou uma via, olha aqui, uma chamada Via Ignata. Era uma via romana reta, e que por essa via, por essa coluna, tinham várias costelas, ou por essa artéria tinham várias ramificações. Era a principal via de Roma. Então Paulo, ele utiliza a Via Ignátia, a principal do Império Romano. Olha o versículo 1 aí. Ele passa por quais cidades, pessoal? Vamos lá, cabeção. Quais cidades eles passam? Não. Versículo 1 aí. Dá a carga nesse telefone, Mariane. Anfípolis, e depois? E por que ele não pregou para esses caras? Passou reto. E foi para onde? Tessalônica é a cidade mais top daquela região ali. Ele não foi na cidade pequena, nas 2 cidades pequenas. E Paulo e Lucas deixa claro, Lucas podia ter dito sim, foi direto para Tessalônica. Mas Lucas tem esse interesse em mostrar para a gente aqui que ele passa batido por 2 cidades. E ele não entra ali para pregar o evangelho. Ele vai na principal cidade para pregar o evangelho, ele vai em Tessalônica. Tessalônica, de todas as cidades dessa artéria, era a maior, a mais influente e também onde ficava o governador romano. Todas as cidades onde Paulo pregou, pessoal, são só cidades grandes. Paulo não entrava para pregar o evangelho em cidades pequenas. Paulo não gastava o tempo dele pregando em cidades do interior. Ele não pregava, ele não pregou em nenhuma cidade do interior. Todas as cartas que vocês leem na Bíblia, quais são? Vamos lá. Coríntios, cidade de Corinto, na Grécia, correto? Tá tudo bem aí, Thalita? Nossa, então tá, vamos prestar atenção na palavra aqui. Vamos lá. Corinto, Paulo mandou a carta aos Romanos, Roma. Paulo mandou a carta a Tessalônica, Tessalonicenses a Tessalônica, aos Gálatas, ali toda a região da Galácia. Ou seja, só centros urbanos, só cidades grandes. Ele não foi em nenhuma cidade pequena. Por quê? Acepção de pessoas, se fosse hoje já era, não gosta de gente interior. Vai sair vamos te processar. Racista, homofóbico, louco. Não, pessoal. Simples. Não era acepção de pessoas, nem achar que essas cidades eram menos importantes. Mas ele entende que se ele pregar o evangelho nas principais capitais, o evangelho vai escoar para as cidades ao redor. É uma estratégia. Ele não tinha muito tempo de vida. A cabeça dele já estava pedida há muito tempo. E ele tinha que otimizar o tempo dele. Mas a gente não quer, às vezes, analisar o apóstolo por essa ótica. Porque nós queremos sempre atribuir tudo a uma ação sobrenatural de Deus. E nós não gostamos de enxergar Deus agindo através das coisas naturais da vida. Nós ficamos ofendidos. Nós queremos ver em Atos toda hora é anjo. Toda hora é cura. Toda hora é reteté. Não! Paulo, ele tinha um dom que Deus deu para ele, um presente.
Cérebro. Deus deu cérebro para você, para mim, para nós usarmos o cérebro. Use à vontade, não dói, não gasta. Aí Paulo ele pensa assim, velho, o cara que tem uma plantação de trigo na cidade do interior, ele vai vir na cidade comprar semente, comprar alguma coisa, ele vai ouvir o evangelho e ele vai voltar como missionário para a cidade dele. Porque é assim, raramente as pessoas da cidade vão para o interior, mas as pessoas do interior vão para a cidade e voltam. Paulo está utilizando isso. E interessante que Lucas deixa claro que ele passa aqui por essas cidades. Pessoal, ele está em que cidade então? Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele está em que cidade ele está, galera? Então tá, vamos... Pessoal, faz o seguinte aí, ó. Abre 1 Tessalonicenses, então. Vamos ver como é que era a parada aí. Eu perdi aqui o versículo. Mas eu acho, é no capítulo 1. Ninguém é como o nosso Deus. 1 Tessalonicenses 1. Versículo 8. Alguém fica de pé aí e lê Tessalonicenses 1:8. É legal ler Atos com as cartas, a gente tem uma noção bem bacana do que está acontecendo. Alguém fica de pé? Ô pessoal, vamos lá, pessoal. Pelo amor de Deus. Lê bem alto, tá? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Vocês... desculpa, tem mais? Tá, vai. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vocês notaram que aquilo ali se divulgou. Paulo pensou, vou lá pregar para esses caras, porque vai se divulgar por toda a Caia, vai se divulgar a fé dos caras, e vai transbordar. Ele prega para essa cidade com essa intenção, e isso acontece. Quando o cara diz assim, Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Velho, quando fala para mim isso aí, eu quero ver a cidade transformada. Eu digo amém, eu tomo posse. Uau, queridinho. Então ele vai e prega para esses caras. Paulo pregava nas maiores cidades e transformava elas em quê? Em centros evangelísticos. Paulo utilizou os recursos que tinha nas mãos. Quais eram os recursos de Paulo? Vamos lá. Ele tinha Facebook? Ele tinha Twitter? Como é que é Twitter? Ele tinha YouTube? Que droga, né, meu? Não tinha isso, ele tinha o quê? Tinha carta. Ele sabia escrever, escrevia uns garranchos. Lá para os romanos a gente vê, né, no final. Agora eu vos escrevo e vedes com que grandes letras vos escrevo. Eu fico imaginando se eu pegasse o pergaminho original, né? Tu tá lendo a carta todinha, porque ele ditou para um brother ali. E depois, uns garranchos. Agora é Paulo. Né? O pergaminho original era assim. Ele tinha carta. Ele tinha a via ignátia. Ou seja, ele utilizou essa via. A principal via feita pelo imperador. Porque ele queria que as cidades tivessem acesso. Paulo, um cara fantástico, ele usa isso em prol do evangelho. Ele não fica assim, não vou usar. Essa via não é santa. Deus que me perdoe. Misericórdia. Eu não vou usar a carta. A carta é um modelo do mundo. Ele faz isso. A carta era um princípio mundano do mundo. E ele usa esse modelo mundano de se comunicar para o evangelho. Ele tinha então carta. Ele tinha via ignátia, ele tinha o quê? Amigos. Paulo era um cara que tinha uns brothers do lado dele. Ele tinha uns caras que nem no filme Tropa de Elite. Quer que eu atire aqui, meu capitão? Sabe aquele cara, aquele brother que está contigo e vai contigo até morrer. Se precisar morrer, ele vai junto contigo? Paulo tinha esse cara. Ele tinha esses amigos. Paulo também tinha conhecimento bíblico.
Então, ele utiliza a carta, ele utiliza essa via reta para ir pregar o evangelho. Ele vai utilizar esses amigos, ele vai utilizar esse conhecimento bíblico, ele vai pegar tudo isso que ele tem e ele vai transformar isso numa bomba para proclamar o evangelho. A minha pergunta aqui essa noite é: o que você tem para poder proclamar o evangelho? O que você tem? Paulo, o que ele tinha, eu sei. Paulo, o que ele tinha para proclamar o evangelho de Jesus, eu sei. Paulo tinha isso e ele usava isso. Só que Paulo está morto. Porque apóstolo bom é apóstolo morto. O que você tem para utilizar, para proclamar o evangelho? Indo direto ao ponto, sem rodeio. O que você tem condições nas tuas mãos? Você tem um carro? Você pode utilizar o teu carro na obra de Deus? Ou vai ficar com um mimimizinho? O meu carro, eu quebrei ele no meio. Não, eu literalmente quebrei o meu carro no meio. Eu tinha um carro, quando eu comprei ele era novinho. Meu amigo olhava o meu carro e dizia: tá novo o carro velho. Porque o carro era velho, mas estava novo, tá estralando, velho. Era eu e a Thalita. Tava, olha, 10. Aí eu plantei uma igreja. Aí eu destruí o carro. Levava 9 pessoas dentro do carro. 19 não, né? Esquece. Aí é forçação de pregador mesmo. Ah, mas é crime. Claro que é crime, mas é pior deixar uma pessoa morrer na rua, no frio, grávida, pegando... Jamais. É errado, não faça isso. Não deixe ninguém na rua passando frio. Então, aí eu vendi meu carro. E o amigo meu que comprou, o tio da minha esposa, aí ele foi mandar pintar o carro, porque estava bem detonado. Bateram no meu carro várias vezes. Aí ele disse: Jackson, tem um detalhe só no carro. Eu: o quê? O carro está quebrado no meio. Como assim? O carro quebrou. Da frente, todo ele quebrou. Mas por quê? Então, Jackson, tu botava muita... Eu tinha, o que eu tinha, eu coloquei na plantação da igreja. Não vendi ele para investir nada na igreja, mas usei, gastei esse carro. O que tu tem? Não estou dizendo que tem que quebrar o teu carro no meio. Ninguém quer isso. Meu conselho é que você não enche o seu carro. Mas você pode usar o seu carro? O que você tem mais? Você tem uma casa? Ninguém está querendo que tu dê a tua casa aqui, tá? Esse negócio é mais adiante ali na Universal. Aqui não. A gente não é dessa parada aí. Mas você pode abrir as portas da tua casa para um grupo de conexão? Pode. Ou não, é só para ver filme, só para ver seriado, só para comer pizza, contar piada. Que essas amizades, isso aí tem de monte. O que você tem mais? Tem algum recurso financeiro que pode investir na missão de Jesus? Ah, cara, é o seguinte aqui, ó, eu recebi tanto dinheiro e eu quero investir isso na bolsa, eu quero investir isso no reino. Porque é um investimento. Entendeu? Quem está dizendo aqui que é barganha com Deus, que vai ganhar de novo? Não, não vai. Provavelmente não vai vir acordo de dinheiro nunca mais. Mas está investindo no reino. E o legal é que Deus nos salva e ainda nos premia na eternidade com isso. Isso é graça, como diz a Escritura, sobre graça. Ele salva o camarada, dá graça para o cara fazer algumas coisas, e na eternidade vai premiar o cara porque fez as coisas que ele deu graça. Ou seja, é graça sobre graça. Vai ter pedrinha, vai ter um monte de coisa na eternidade. Eu quero umas pedrinhas lá. O que tem mais? Tu tem algum amigo no Facebook? Quantos amigos tem no Facebook? Cara, eu tenho 700 caras que são meus amigos no Facebook. Pede R$1 para cada um para tu ver o que tu consegue. Ou seja, não são teus amigos, é uns contatos. Tu pode usar o teu Facebook. Eu vou botar uma placa aqui na igreja. Chegou no culto, faça um check-in. Estou na Vintage, ouvindo o evangelho. O que tu tem mais? Eu tenho no Twitter. Eu tenho alguns seguidores. Usa. O que tu tem mais? Eu tenho alguns colegas de serviço, pregue para eles. O que tu tem mais? Eu tenho parentes, pregue para eles. O que tu tem mais? Eu tenho vizinhos, pregue para eles. O que tu tem mais? Eu tenho conhecidos, pregue para eles. O que tu tem mais? Eu tenho a vontade de pregar o evangelho. Use essa vontade e pregue o evangelho. O que tu tem mais, Jackson? Eu não tenho mais nada. Mas tu tem uma vida. Tu tem uma vida. E tu pode doar a tua vida para pregar e proclamar o evangelho.
Paulo tinha, o que ele tinha, ele usava para proclamar o evangelho. O que você tem? Segunda coisa, versículo 2. Paulo, ele cria pontes. Paulo não está interessado, tipo, vocês são judeu, vocês são um bando de safados sem vergonha. Como diz a Cláudia Leite, cachorro, safado sem vergonha. O Rodrigo gosta desses negócios, eu não gosto dessas músicas aí. Eu gosto de rock. Rodrigo gosta, né? Tu gosta, né, Rodrigo? Então Paulo, ele cria ponte com os judeus. Tem um vídeo aí que tem uns caras dançando aí, a dança do acarajé, não sei qual é, né? Calypso, meu Deus. Meu Deus. Bom, vamos voltar para o texto. Versículo 2, o que diz? Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as escrituras. Paulo vai na sinagoga. Paulo vai lá dentro da sinagoga e prega o evangelho para os caras. Olha aqui para mim, cabeção. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando. Se Deus estivesse aqui encarnado, ele ia estar falando essa palavra. Ele não ia inventar outro negócio novo, não. Ele ia abrir a escritura e ia falar. Isso aí. Que nem Jesus fez. Quando Deus encarnado esteve na terra, ele entrou dentro do templo. O que ele fez? Abriu a escritura e pregou para os caras. Sempre fez isso. Então, Paulo, ele entra lá dentro. Paulo começa a pregação, a missão dele dentro de uma sinagoga. E ele fala a língua desses judeus. Ele fala as escrituras com eles. Ele estava preparado, cara. Devemos falar a linguagem de quem é perto da gente. Como vocês querem pregar o evangelho? Cara, como que vocês querem pregar o evangelho falando evangeliquez? Eu tinha pavor desse negócio. Na rua, as pessoas iam pregar e dizer assim: estamos aqui. O Marcelo me acompanhou muito nisso aí. Na verdade, eu acompanhei o Marcelo. O Marcelo está mais tempo na caminhada da fé do que eu. Então o Marcelo ouvia isso desde criança. Botava os alto-falantes. Este é o Serviços de Alto-Falantes da Assembleia de Deus. Dentro de 30 minutos teremos um culto. Você é muito bem-vindo. Venha buscar a sua vitória. Às vezes os alto-falantes nem eram da Assembleia de Deus, era do irmão ali, né, cara? Dá uma raiva isso aí. Eu e o Marcelo, às vezes os alto-falantes eram meu, do Marcelo e dos irmãos. Aí o cara, que serviço de alto-falante na Assembleia de Deus? Esse alto-falante é nosso. Faz essa porcaria desse negócio aí. Quer pregar o evangelho falando, aqui, quantos querem aceitar Jesus? Aí o cara vem pra frente, tem 2 almas. Meu, eu tinha medo disso. Eu estava vindo pra frente, está vindo essa alma. Essa alma está vindo à frente. Alma cansada. Alma cansada, não desespera. Alma cansada. Então pregar o evangelho para os caras falando, chamando um cara de alma. Cantando alguns hinos da harpa que não tem, que a contextualização fica horrível. Não vou nem falar aqui, porque senão, né, Roma? Não presta. Devemos entrar na sinagoga desse povo. Cada um tem uma sinagoga. Cada um tem um círculo. Devemos entrar nessas sinagogas e pregar o evangelho para eles. Como que tu quer pregar o evangelho se tu não te mistura com o povo? Se o teu evangelho não te sustenta a ponto de tu te misturar com o povo, não é evangelho que tu vive, cara. Tu vive uma matrix. Tu vem pro culto, aí pluga aqui atrás. Agora eu tô, vou ouvir o evangelho. Agora é meu momento religioso da semana. Uma matrix. Tu canta hino, levanta a mão, abre a Bíblia aqui, despluga a matrix e volta para a tua vida de pecado. Não. A reforma, ela traz luz e mostrando para a gente que tudo o que eu faço é santo. Toda a minha vida, a santidade está em toda a minha vida. Devemos entrar nessas sinagogas. Festa. Qual foi a última festa que não foi de crente que tu foi? Não, eu sei que tem umas festas de crente hoje que nem parece de crente, né? Mas tu vai nos 15 anos aí, é meio complicado. O pessoal ouvindo Naldo, né? Aí daí é complicado. Mas qual foi a festa de não crente que tu foi? Qual foi a última vez? Que tu foi lá
Não, vou lá. Qual foi o último aniversário que tu foi? Que o pessoal não cantou depois. Que Jesus te abençoe, é a nossa hora. Um pavor desse negócio. Canto parabéns pra você. Mania de tudo transformar em gospel. Mas qual foi a última festa de aniversário que tu foi? Qual foi? Que não era de crente. Que o pessoal lá estava tudo torto nos cantos. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, não a luz do templo. Não a luz da igreja, não a luz da tua casa. Vocês são a luz do mundo. Qual foi o último show que tu foi? Ai, meu Deus. Eu não piso em show. Cara, eu já entrei até em prostíbulo para pregar o evangelho. As prostitutas, elas têm a maior reverência quando o cara está falando. Porque ainda tem um restinho de consciência pela Bíblia. Entrou eu, amigo meu, com Bíblia dentro de um prostíbulo. O cafetão parou, as mulheres pararam. A mulher parou assim, ajeitou o degote, se ajeitou, baixou a saia. Pode falar, pastor, pode falar. Assim. Diferente, hoje na igreja está diferente, né? Mas o prostíbulo foi assim. Qual foi a última vez que tu foi num local desse, não para se divertir, mas para fazer missão? Tô lá como missionário. Tô lá para conversar, não só para ficar também Bíblia, mas conversar que nem gente com as pessoas. Abrir o espaço, pau, o evangelho, já volta, dá-lhe uma paulada e já volta. Não, que é isso? Já conversa de novo, volta a conversar, né? Fala, faz o rodeio, depois de 30 minutos tu dá-lhe, pá, com o evangelho de novo. Qual foi a última vez? Quer ser missionário. Quer ir para a Índia. Quer ir para a África. Mas não tem capacidade de chegar numa fila, pelo menos, dessas boates de noite, está lotado de jovem, entregar um folheto e falar de Jesus para os caras. Paulo, ele vai dentro da sinagoga. Pessoal, olha aqui para mim. Eu botei um vídeo essa semana na nossa página do John Piper. Alguém abre aí Mateus 28, faz favor. Vamos lá, pessoal. Ânimo, pessoal. Mateus 28. Versículo 18 até o 20. Alguém fica de pé aí e me ajuda. Tô quase desmaiando aqui, cara. Tô com muito calor. Vamos lá. Vai, vamos lá. Ó, pessoal, escutem o Mateus. E aproximando-se Jesus, falou: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Segura. Toda autoridade foi concedida para Jesus. Jesus já está ressuscitado aí. Já conquistou tudo pela obra dele. Tá? Você está entendendo? Toda autoridade está nas mãos de quem? Pessoal, nas mãos de quem? Beleza, segue Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segura aí. Qual é a primeira ordem que Jesus dá após de ele dizer que tem toda a autoridade? Hã? Ide e fazei discípulos da onde? A primeira declaração que ele dá, depois de dizer que ele tem toda a autoridade... Segue aí, Mateus, vamos lá. Não acabou não, velho. Tem o versículo 20. Não fica te acadelando aí, tchê. Tá? Então, o que ele fala aí, Mateus? Ide, fazei discípulos ó, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. tá. Versículo 20, o que Jesus vai dizer? Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas. Segura aqui, ó, peão, ó aqui. Ensinando-os a quê? A aprender só? Porque a gente tem um negócio assim, não, Jesus me mandou e eu ensinar as pessoas. Não. O problema é esse. Jesus não mandou você ensinar ninguém. Jesus mandou a gente ensinar as pessoas a guardar. A gente não é jornalista. Tá dando uma notícia lá, não. A gente está ensinando as pessoas a guardar. Segue aí, Mateus, vai. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ou seja, valeu, Mateus. Ou seja, Jesus está dizendo que ele está com quem? Com a gente. Como é que é?
Não, no texto, vamos lá, fazer exegese do texto. Com quem é que Jesus está? Com quem está indo. Com quem está indo. Concorda comigo? Jesus está comigo. Nunca foi pregar o evangelho. Não, ele não está contigo. O texto diz o quê? A última declaração, porque todo mundo aqui tem vergonha. Já teve vergonha? Pregar o evangelho não é falar sobre paz interior, falar sobre ajuda no coração, não é isso aí. Falar sobre Jesus. Jesus. Falar sobre a morte de Jesus, a ressurreição, e como isso tem a ver com a nossa vida. Ah, não sei, eu gosto de falar de outro jeito. Não, não tem outro jeito, esse é o jeito. Jesus disse que está com esses caras. Eis que estou convosco, vocês. Ele diz, eu tenho toda a autoridade. Beleza, ó, tenho toda a autoridade. Agora vocês vão e preguem. O cara que tem toda a autoridade da parada aqui, o rei da quebrada, está mandando vocês ir pregar. E daí para esses caras que foram pregar, que tem a dificuldade, que ficam, eu vou pregar um folheto, ou eu vou falar com o cara não vai olhar na minha cara, o cara vai me mandar longe. Já tocaram xixi em ti quando estava pregando na rua? Já tocaram em mim. Estou pregando o evangelho na esquina democrática, os caras não tocaram mijo. Mas eu sabia que Jesus estava comigo ali. Porque ele disse, eis que estou convosco. Ele não me deu promessa nenhuma. Mas essa promessa, ela quebra todas. Eu tenho a maior expectativa na missão, porque essa é a minha promessa. Eis que estou convosco. Então, Jesus está com quem prega. Ensinando-lhes a obedecer, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, tu vai pregar o evangelho, tu sente vergonha. Jesus já falou isso porque a gente é covarde. Para que tu venha se lembrar e dizer, não, mas ele está comigo. Quando a pessoa rir da tua cara, quando a pessoa zombar de ti, quando a pessoa pegar e... eu acredito no livro dos Mormons, eu acredito no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acredito nessas porcarias aí. Para quê? Para quando tu ouvir isso, quando tu for rejeitado, tu for criticado, tu te lembrar. Jesus está comigo. Eu não estou sozinho nessa parada aqui. Ele está comigo. Ele está com quem vai. Ele está com quem vai. Passa um... Pô, não abriu o meu negócio, né? Abre o meu... Tá aí na tela. Faz favor aí. Tá aí. Capacitados pelo Espírito para sermos estratégicos. Tá na desktop. Visualizar ou abrir com OpenOffice. Passa 2. Passa. Olha aí. Jean-Pierre diz assim: missões. Se não agora, quando? 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 Vocês estão querendo enganar quem? Não vou hoje porque hoje eu tenho tal coisa. Vocês sempre terão algum problema. Vocês nunca, não, eu quero estar sereninho. As continhas paga, filhinho criado. Tudo aqui. Aí eu vou. Jesus disse: ide quando tudo estiver certinho. Quando toda a minha... eu tenho um problema na minha escatologia, eu não sei direitinho. Não vou porque eu briguei com a minha mulher. Imagina, eu discuti com a minha mulher e não vou pregar hoje. Não dá. Uma coisa é o cara ser um safado, viver brigando e viver querendo dar dele de santo. Eu não estou falando disso. Jesus não está perguntando para você ter uma vida certinha, toda bonitinha para ir pregar o evangelho. E a frase de Charles Spurgeon: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Simples assim. Não existe um cristão que se dê o luxo de não pregar o evangelho. O que eu estou falando é o seguinte: tem pessoas que no nosso meio e fora que já estão, de tanto ouvir pregue, a coisa já está perdendo um pouco. Começa na segunda-feira e não prega mais. Eu escuto muita gente dizendo assim: cara, eu quero ser um pregador. Eu vejo teus vídeos pregando na esquina democrática, pregando dentro do trem. Eu quero isso para mim. Um brother conhecido meu disse: eu quero isso para mim. Aí eu perguntei para ele assim: tá, velho, o que falta? O que falta? Não sei, mas eu quero esse negócio, eu quero ser assim. Então seja em nome de Jesus. Simples. Quer pregar o evangelho, mas não levanta a bunda da cadeira e do sofá e não sai e não prega.
Quer ser missionário? Como? Terceiro, eu vejo o conteúdo que Paulo prega para os caras. Ele não somente vai pregar para os caras, mas ele tem um conteúdo. Versículo 3. Alguém fica de pé e lê para mim, por favor. Versículo 3. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Danuzi. Lê um versículo aí, com vida. Meu Deus do céu. Tu sem Bíblia, Danuzi. Ó, vai. Peraí, amor. Peraí. Vai. Paulo discutia literalmente com eles. Paulo defendia a fé. Pregava o que ele estava pregando ali para eles? Hã? O quê? Jesus Cristo. Jesus. Mensagem de Paulo era Jesus. Ah, não gosta de Paulo. Paulo está pregando Jesus. Alguém ali, por favor, para ter mais uma noção do que Paulo estava pregando, leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e o versículo 4, por favor. Fica de pé e lê bem alto. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, entreguei que também recebi. Peraí. Paulo entregou o quê? Ou seja, Paulo falou o que falaram para ele. Tá? Ele estava falando o que toda a igreja falava. Segue. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a mensagem apostólica é sobre a vida, é sobre a morte, é sobre o sepultamento, é sobre a ressurreição, é sobre a ascensão, é sobre o domínio de Jesus. A mensagem da igreja não é: vai lá na minha igreja, lá tem um pastor que prega, tem uma banda que toca e nós somos tudo legal. Vai lá na minha igreja, tem um baterista que usa o cabelo assim, arrepiado. Ele e o Rodrigo, eles raspam do lado assim, e eles gostam do cabelo para cima. Era isso. A mensagem do Evangelho é sobre Jesus. É sobre Cristo. É sobre Jesus. Como que eu posso falar sobre a vida dele? Sim, cara, como que eu vou colocar sobre a vida dele? Cara, Jesus viveu uma vida que ninguém viveu nesse mundo. Jesus morreu. Por que Jesus morreu, cara? Jesus morreu pelos nossos pecados. Simples, simplão. Jesus morreu, cara. O único santo, o único perfeito que teve, morreu pelos nossos pecados. Não sou pecador, não sei o que. Cometeu jamais um pecado. Mas a Bíblia não é verdadeira. A Bíblia acabou de cumprir agora. Como assim? A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado em todo mundo. Eu estou pregando aqui. Está cumprindo agora. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Cara, sabe que Deus é justo? Mas como assim Deus é justo? Cara, quando tu vê um crime, tu vê uma maldade, tu não quer justiça, quer dizer que tu tem uma noção interna do que é justiça. Todos nós temos. Quando a gente vê pessoas passando fome, passando miséria, a gente sabe que tem algo errado nesse mundo. Com uns com tanto e outros com tão pouco. E a gente sabe que tem algo errado. Paulo não estava inventando nada. Você precisa pregar sim. Parem de inventar. Pregue isso. 1 Coríntios 15, lê em casa. Vida, morte, sepultamento de Jesus. Estão tirando a cruz do Evangelho. A ressurreição foi esquecida. Hoje o apelo é: pare de sofrer e venha ser feliz. Venha prosperar e upe. É nós. Versículo 4, o impacto que isso gera. Alguém lê a 1 Tessalonicenses de novo, capítulo 1, versículo 5. Lê para nós, Rodrigo, por favor. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós.
Paulo, quando escreveu uma carta para essa igreja, ele diz, a pregação dele era centrada na Escritura, era uma pregação revestida de poder, era uma pregação marcada por profunda convicção. Versículo 4. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando alguém se convence do evangelho, ele se une à igreja. Aqui não tem desigrejado. Ou seja, tu é crente? Eu sou, mas não sou praticante. Como assim? É que nem dizer, tá grávida? Tá meio grávida. É meio gay. Como meio gay? Como meio grávida? Como meio crente? Não, quando a coisa tá boa eu creio, quando tá ruim eu descreio. Ou seja, como que eu vou ser igreja sem mais gente? Se a Bíblia manda amar, eu vou amar quem? Meu pé? Eu tenho um pé bonito, mas não é isso. Como que eu vou discipular? A Bíblia não manda fazer discípulos? Manda ou não manda, pessoal? Como que alguém vai ser discipulado ou discipular alguém? Eu sei que discipular, isso já traz uma conotação horrível nos nossos dias. A pessoa já se lembra de igrejas, pessoas oprimindo, o cara tem que contar quantas meias ele tem, se ele tem uma cueca com borboleta, se ele quer comprar um carro que as portas abrem para cima, tem que contar tudo pro discipulador. Não é isso. Esquece isso, não é disso que eu estou falando. Esquece, não estou falando desse discipulador aí. Falei de discipulado bíblico. Ou seja, como que alguém vai ser discipulado? Preciso de mais gente. Como que alguém vai fazer a ceia sozinho? Como? Vou pegar a ceia e vou cear a minha comunhão comigo mesmo. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Como? Como o cara vai se batizar? Não, eu quero ver o cara desigrejado. Eu vou me batizar. Para morrer ali. Igreja, o plano de Deus é a igreja. Hoje na internet pastores estão chamando a igreja de vagabunda, de prostituta. Cristãos estão vivendo uma vida mundana e com isso pregando uma mensagem ao mundo. A minha pergunta é que essa noite tem alguém lutando pela igreja? Lutando pelo evangelho? Os pais da igreja, os reformadores foram homens que lutaram pela igreja. Os apóstolos, Paulo deu a vida dele pelo evangelho de Jesus em prol da igreja. Efésios 5, porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o próprio Jesus amou a igreja, por que eu não vou amar a igreja? Todos somos missionários. Ainda que você não pregue o evangelho, você é um missionário. Você está levando uma mensagem. Chega na rua, agora atravessa a rua, fala com o seu João da quitanda e diz assim: seu João, eu estou com um problema no meu casamento. O que eu faço? Ele vai dizer: seguinte, a minha quinta mulher aí, quando eu tive um problema com ela, eu dei um tapa nos beiços dela e se aprumou, velho. Se aprumou, não fez mais. Ou seja, ele é um missionário. Ele tem uma mensagem. Fala com o teu colega de serviço. Cara, seguinte, minha mãe está enchendo meu saco. O que eu faço? Ele vai ter uma mensagem. Todos somos missionários. Todos carregamos uma mensagem na cultura. Ou é banda, ou é time. Colorados comemorando a vaga na Libertadores. Fico feliz pelos colorados. O que acontece? A resistência e a pregação é o resultado dela. Do versículo 5 ao 9. Pessoal, olha aqui. As acusações, com o passar do livro de Atos, elas vão aumentando. Elas vão aumentando. Primeiro era debate com os judeus. Lá no comecinho do livro de Atos. Vocês se lembram? Era um debatezinho. Não sei o que. Jesus não ressuscitou. Não sei o que. Blá, 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 blá. Era um debatezinho. Depois, em Filipos, já tem uma acusação que eles estão ensinando costumes errados ao povo. Já é um bagulho diferente. E aqui em Tessalônica, eles são acusados de serem desleais ao imperador. Ou seja, pessoal, vocês têm noção que é isso? É morte. Acabou. Maldade das acusações. Uma pergunta para você aqui essa noite. Vocês estão preparados para ser acusados de mentira? Está preparado para ser acusado de intolerante? Intolerante. Fundamentalista. Tu está dizendo que mulher é mulher. Sim, estou.
Com isso, não estou dizendo que devemos matar homossexuais. Pelo contrário, devemos amar e dar vida por eles. Mas estou dizendo que mulher é mulher. Que menino é menino. Que homem é homem. Eu estou dizendo isso. Está dizendo que não pode ter ensino de sexualidade no colégio. Sim, estou dizendo isso. Sim. Penso assim? Sim. O Estado não tem moral nenhuma para ensinar o teu filho. Para ensinar criança nenhuma. O Estado não tem moral nenhuma. Isso é prerrogativa dos pais. Estamos dizendo sim. Sim. Simples assim. Aí o versículo 6, pessoal. Esse versículo aqui, como diz Spurgeon, parece um leão. Quando eu leio, parece que ele me agarra, ele pula da escritura e bota as garras dele nas minhas costas e me prende. Como se eu fosse uma presa. Esse texto, versículo 6. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando o quê, pessoal? Ou seja, esses caras que estão agitando o mundo, da onde veio o nome Planet Shakers, da igreja lá da Austrália, agitadores, chacoalhadores de mundo. A igreja, ela é uma agitadora de mundo. Esses caras que estão agitando, que droga, eles chegaram aqui também. Eles resistem à pregação. E eles falam essa frase. Me pergunta assim: o que o mundo diz de você? O que o mundo está dizendo de Paulo e de Silas é que eles são agitadores. O que o teu colega de serviço diz de você? Cara é um malandro. Ele bate o ponto e vai fazer tal coisa. O cara é um esperto. Ele é crente, mas ele não é bobo. Ele pega o ponto do colega ali, bate pro colega ali. Pô, isso aí é tranquilo. Ele é crente, mas ele dá umas bisoiadas nas mulheres aí, né, meu? Porque também ele não é de ferro, né? Pô, é bonita ali, né? Não tem condição, né? Não dá. O homem que é homem não aguenta. Não aguenta. Então eu entendo ele. O irmão, a carne é fraca. O que o mundo diz de vocês? O que os teus colegas de trabalho, o que teus amigos, o que os familiares dizem de ti? Às vezes é interessante que eles digam coisas ruins como ele acha que é mais santo, ele é muito intolerante. Às vezes vai repercutir muito melhor como eles estão falando aqui. São agitadores. São pessoas que não querem a paz do local. O que você quer que o mundo diga da nossa igreja? Se essa igreja fecha hoje, se fecharmos as portas hoje, agora, esse bairro vai sentir falta de nós? Nós temos evangelizado e amado esse bairro com 42 mil habitantes, o bairro Partenon, ao ponto do bairro sentir falta da gente. Nós temos cuidado dos pobres desse bairro, ao ponto das pessoas dizerem: lá tem uma igreja, vai lá que vai ter gente que vai te ajudar. Porque a função é nossa. É nossa. Seguindo. Cara, tinha que ter uns tambores agora aqui, tinha que ter uns fogos de artifício aqui dentro. Dobra a tua atenção. Eu aprendo o que é ser nobre aos olhos de Deus. Alguém, faz favor, fica de pé aí, cara. E lê o versículo 10 e 11. Vamos lá, 10 e 11. Por favor, pessoal. Leiam bem alto. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram às sinagogas dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, prepara o lombo aí. O que é ser nobre? Paulo fala que os caras de Bereia,
eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? O que é ser nobre aos olhos de Deus? E primeiro, eles são interessados em receber a palavra. O versículo 11 diz: os de Bereia tinham a mente mais aberta, ou eram mais nobres, ou em outras traduções, mais educados que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados em receber a palavra. Ou em outras traduções é com avidez, né? Correto? Ou seja, tinha interesse, tem vontade, tem intensidade, tem alegria, tem fome pela palavra. Muitos querem ser chamados de bereano, mas pego só a segunda parte. Acha que bereano é só ficar analisando. Não é. Não é. Não, quando o pastor diz, eu analiso. Eu sou bereano. Não, tu é um chato. Bereano, antes de analisar, ele recebe com alegria. Ele tem fome pelo evangelho. Ele tem fome pela palavra. Ele tem vontade de ouvir o evangelho. Ele tem fome, ele tem intensidade, tem pulsão espiritual na vida dele. Como diz o Josemar Bessa. Tu quer que Deus responda com fogo as tuas orações de gelo? Tu quer que Deus responda com força as tuas orações? Ai, Senhor. Tem ânimo para tudo. Não estou dizendo gritar. Fala com vontade. Você está falando com o morto. Vemos cultuar a Deus, às vezes a gente parece que não tem ânimo de cultuar, de ouvir o evangelho. Aí vão lá na segunda-feira ver um filme, Jogos Vorazes. Que filme ruim. Fui ver semana passada, eu dormi vendo esse filme. Que filme bem ruim. Não me convida para ver filme de adolescente. Não me convida. Não dá, não gosto. Mas na igreja a gente tem esse... Então, primeira coisa, eles são interessados em receber a palavra, tem avidez, tem vontade, tem intensidade, tem alegria, tem fome pela palavra. O John Piper diz um negócio muito bacana. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo, a fome por Jesus. A segunda característica, então a primeira é vontade, é desejo por Deus, desejo pela palavra. A segunda marca é que eles não só têm desejo, não é só um oba-oba. Que legal, vai vir pregar para nós o Benny Hinn. Faz falta um sniper em Porto Alegre. Não é só desejo, não é só alegria, não. Versículo 11. Pois então eles se mostravam interessados em receber a palavra, como também que eles recebiam, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles examinam a escritura. Eles não têm somente fome, eles não têm somente alegria, mas eles têm exame. Eles estão examinando a escritura. Pessoal, olha aqui para mim. Quem é que te diz que eu não estou te enganando aqui? Qual é a prova que tu tem que eu não estou te ludibriando para pegar o teu dinheiro? Que eu estou aqui no dig-dig. Sou um baita de um lobo, de um safado. Qual é a prova que vocês me julgam? Porque vocês têm que me julgar. Correto, Mateus. É a Escritura. É a Bíblia. E vocês constantemente, vocês estão ouvindo, eu estou falando, e vocês têm que ir analisando. Não só no culto. Não só no culto. O que diz o texto? Eles analisam como? Vamos lá, pessoal, com a Bíblia aí. Cadê a Bíblia, Thalita? Meu Deus do céu. Meu Deus, isso é crime. Atos 17, meu. Aberto aí, velho. Vamos lá. Vocês têm que me analisar. Vamos lá. Atos 17. Versículo 11. Eles examinam quando? Só na hora do culto? Ou só depois do culto? Diariamente quer dizer o quê? Mas hoje é aniversário da minha avó. Não sei se ela vai estar aqui ano que vem. Não vou examinar a Bíblia. Não, mas morreu meu cachorro. Não, mas é que, é o seguinte, Jackson, tu tem que entender, cara, tem que entender. Não, tá fácil. Não, tá fácil. Não, tá complicado demais. O que foi? Tô com uma unha encravada. As desculpas que eu escuto, nossa, e no mundo, e a gente sempre acha que, não, eu tenho o direito de, dessa vez, dizer não.
Não, eu tenho direito. Não. Todo mundo falou, fez aí tudo. Não, eles são tudo vagabundo. Mas eu não. Agora eu tenho direito. Eu tenho direito. Errou feio, errou rude. Ninguém se lembra desse vídeo, né? Que droga. Não vejam, mas é um vídeo antigo da Porta dos Fundos. Muito legal. Errou feio, errou rude. Então eles analisam a Bíblia diariamente. Ou seja, não é uma alegria passageira. Seremos missionários. O Jackson falou que nós somos missionários. Não! Eles analisam diariamente. Ou seja, não é uma alegria passageira. Não era somente aos domingos. Eu tenho pavor. Ou a igreja despreza o domingo. Domingo não, é tudo igual. Sendo que a Bíblia diz que domingo é o dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Ou então a pessoa vai para o outro extremo. O domingo, meu Deus, o domingo, misericórdia, o domingo, meu Deus, o domingo. Na segunda vive e parece um diabo. Aí dá 10 minutos antes do culto, o cara acaba a discussão dentro de casa. O marido se aliancia com a mulher. Faz as pazes e vem para a igreja. Aqui o que, pessoal? É diariamente. Minha pergunta para você aqui essa noite. Vocês sabem que eu ia pregar isso aqui? Vocês leram isso aqui em casa? Vocês estudaram esse texto? O que eu preguei semana passada? Alguém anotou? Alguém pegou o esbocinho e colou, como eu falei, bota na geladeira e vai analisando durante a semana? Vocês analisaram? Nobreza é isso. Nobreza é analisar a Escritura. Nobreza é receber com alegria. Nobreza diante de Deus é analisar o que está sendo dito. Eu estou falando para vocês, pessoal, me analisem, me julguem. Se daqui Deus me guarde, me cobra no sangue de Jesus. Mas se daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, dá uma louca na minha cabeça, vocês têm que ter Bíblia para botar a mão no meu peito e me parar. Esse cara está virando um louco. Esse cara está virando um megalomaníaco. Ele não era assim. Mas como? A autoridade é a Escritura. Você sabendo que semana passada eu ia pregar em Filipenses, sobre a plantação de Paulo na igreja de Filipos. Vocês leram Filipenses? Sabendo que hoje eu ia pregar sobre Paulo plantando a igreja em Tessalônica. Vocês leram as cartas aos Tessalonicenses? Como queremos ser uma igreja se ficamos fugindo de culto, de grupo de conexão, de encontro, tendo milhões de desculpas? Os bereanos eram todos os dias. Nós nos organizamos e fazemos assim, vamos ter os grupos de conexão na sexta-feira. Vamos nos reunir, vamos convidar as pessoas durante a semana. Vamos pegar umas bolachinhas, um negócio, um biscoito, um refrigerante e vamos compartilhar o evangelho com eles em um ambiente familiar. E nós damos várias desculpas. O culto de domingo, não, mas eu não posso, eu tenho isso e aquilo. Não tem desculpa, tu tem 168 horas na semana. A nossa cosmovisão, pessoal, precisa mudar. Precisamos de uma transformação no nosso senso. Pessoal, o que é cosmovisão? Eu preciso mudar a forma como eu olho o mundo. E aquele primeiro impulso que eu não tenho tempo de pensar. Cara, ô Leonardo, vamos fazer tal coisa? Vamos. O primeiro impulso é dizer sim. Daí depois ele analisa, não vou poder porque é tal coisa. Mas às vezes nós estamos tão contra o evangelho, com quase que uma ideia de anticristo, de antideus, de antibíblia, que o nosso primeiro impulso é sempre dizer não. Falta-nos fome pela palavra. Falta-nos receber a palavra com alegria. Falta-nos discernimento crítico do que é falado. Falta fome, falta pulsão, falta intensidade por Deus, pelo evangelho. Falta força, dedicação diária no estudo da Bíblia. Não é fácil. Fácil é ficar o dia todo no Facebook, no WhatsApp, vendo TV, vendo os casos de família do SBT, vendo lá os... Isso é fácil. Qual é a consequência dessa igreja? Versículo 12. Alguém fica de pé e lê versículo 12 com vontade aí, galera. Versículo 12. Peraí. Nós vimos como é que é essa igreja. Eles recebem a palavra com alegria e eles estudam ela diariamente. Aí, versículo 12 dá a consequência de quando tu é uma igreja assim. Versículo 12, aí alguém fica de pé e lê. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre,
Ou seja, essa igreja, a minha tradução diz assim, ó, desse modo muitos deles creram. Ou seja, já que eles eram assim, dessa forma muitos creram. Bem como o número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Ou seja, por que, pessoal? Nós temos 1 ano e meio, nós batizamos só 6 pessoas. Por quê? Por quê? Porque ascender financeiramente é minha maior preocupação do que eu batizar alguém. E aqui batismo não é só quem é pastor, quem é obreiro. Os crentes batizam aqui. Porque a minha maior preocupação é se no domingo tem um aniversário. É mais importante que o culto da igreja. Porque a minha preocupação é sempre, eu tenho um monte de coisa, de lista antes do evangelho. E eu fico falando para mim mesmo que é normal, mas não é. É a cosmovisão do mundo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui essa noite, quero declarar um negócio para vocês. Eu estou abandonando esse mundo. Eu estou abandonando. Eu lendo Atos 17, eu fui impactado. Eu estou largando tudo de mão. Eu vou ficar 10.000 vezes mais louco. Eu estou largando tudo de mão. Pessoal, daqui para frente vai ser muito mais roots, muito mais louco a igreja. Eu estou indo para o outro lado. Eu quero que nós venhamos explodir essa cidade com o evangelho. Eu quero o maior número de pessoas junto comigo, nós juntos. Nós vemos os frutos do evangelho brotando e crescendo no nosso meio. Famílias fortes. E você sabe, pessoal, que todo projeto da igreja é um culto por semana. Por quê? Para não te viciar em culto. Para tu ter a segunda com a tua mulher, a terça, a quarta, a quinta. Para ter o sábado com ela, sair de noite, sábado de noite com ela. O culto é cedo porque dá tempo de tu ir para casa e ainda curtir um filmezinho com a tua mulher, com a tua família. Porque tem a segunda, tem a terça, tem a quarta para convidar alguém para ir jantar na tua casa. Não tem que bater o ponto num culto na igreja. Tem tempo para viver. Tem tempo para viver. Porque não é só pregação também. Tem tempo para curtir, para ver um filme, para namorar com a tua mulher. Para ser feliz. Mas o que não dá é para nós colocarmos desculpas. E muitas desculpas contra o evangelho. Eu estou vendo uma igreja aqui simples. Eles recebem a palavra com alegria e analisam o que está sendo pregado durante a semana. E essa igreja cresce para a glória de Deus. Do versículo 13 ao 15, a gente vai ver que o pessoal lá de Bereia, lá de Tessalônica, vem para Bereia e começa a perseguir eles. A perseguição novamente vem até Paulo e o seu time. Lutas, sofrimento, tristeza, angústia. Ô pessoal, será que Paulo não tinha nenhum sonho? Será que Paulo não tinha nenhum projeto humano? Será que Paulo não era gente? Que nem eu brinco com um amigo meu, cara, vontade de dar uma facada nesse cara, esse cara é de verdade, mas sai sangue. O Augusto Nicodemos não parece gente. Ou será que sai sangue? Será que o apóstolo Paulo era gente? Ou alguém que está vendo aqui History Channel e acha que ele era um ET? Porque tudo no History Channel é um ET. Paulo é gente, tem sonho, tem projeto. Mas Paulo continua com essa posição de pregar o evangelho. Ele é perseguido. Ele é maltratado mais uma vez. E daqui para frente, os historiadores teólogos dizem que o quê, pessoal? Que os sofrimentos de Paulo, a partir do capítulo 17, vão ficar mais intensos. A coisa vai ficar mais cruel para o lado de Paulo. O importante não é se você corre demais no começo da sua caminhada com Jesus. O importante não é se você está disposto. Nos primeiros anos que a gente está disposto a tudo, velho. Eu dormia dentro da igreja, visitava, orava às 7 horas com o pastor, saía, entregar a ceia, era bem louco, queria fazer tudo, era oração de madrugada com os jovens, era loucura. Aí eu vi os caras que eram loucão comigo. Aí deu 1 ano, os caras... Chegava fevereiro, o nego ia pro carnaval. As mulatas derrubavam os caras. É o corpinho, vê um corpinho, deu. Perdeu o boneco. O importante não é se você corre no começo.
Pessoal, eu estava correndo a prova da Adidas. Sim, eu corria. Quando eu estava mais magro, eu corria 16 km por dia. E eu estou correndo a prova da Adidas, 10 km. Ah, barbada. Teta, barbadinha. Largaram o Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle! E largaram assim, aquele negócio louco, com as caixas de som na largada, Marcelo. Velho, aquilo parece uma debandada louca, meu. Porque, e agora? E tem um cara, um narrador de rodeio, uma mó galera assim, e o cara começa. E começou! E larga, Welcome to the... Bem-vindo à selva. Meu, eu saí que nem louco, correndo. Ouvindo Smoke and the Water no meu ouvido de Purple. Primeiro eu ouvi o Guns, depois quando ficou longe das caixas, meti os fones e eu saí bem louco, correndo, pisoteando as pessoas, batendo nas mulheres, nos homens. Deu 3 quilômetros, eu tava com a língua para fora. Por quê? Porque eu nunca corri como eu tava correndo. Era um bagulho louco. Acordei às 4 da manhã, fui para a corrida. O importante não é se você corre no começo. Aí eu não via nunca a plaquinha de 5 km, era 10. Quando eu deu 5 km, eu disse, meu Deus, tem mais 5 ainda. E eu dei todo o meu gás aqui, velho. Importante não é se vocês correm um montão no começo. Não quero saber o que vocês faziam, o que eu fazia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, olha o que Paulo vai falar. Sede firmes, constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Ou seja, eu começo bem, eu continuo bem, eu termino bem. Eu conversei essa semana com o Mateus e eu citei uma frase para ele de um filme que eu amo muito. Do Rocky 4. Quando o Dragon vem e quer fazer uma luta de exibição com o Apollo. O Apollo desafia ele. O Apollo já era um lutador aposentado. E o Rocky está querendo dizer, não, cara, não vai, não luta com ele, cara. Não vai, porque o cara era um monstro. Aí ele se vira para o Rocky e ele diz, cara, você não pode mudar o que é. Você e eu não temos escolha. Temos que estar no meio da arena porque somos guerreiros. E sem um desafio, sem uma guerra para lutar, é melhor que os guerreiros estejam mortos. A minha questão não é se você vai ser obreiro aqui na igreja ou não. A minha questão é você como cristão. Se você é missionário. Se você é cristão, você é um missionário. Termino dizendo que quando perguntaram a David Livingstone, que foi um missionário na África, ele era inglês, ele doou a vida pela África, ele é conhecido no meio cristão como um dos maiores missiólogos de todos os tempos, e ele é conhecido no meio secular como alguém que mapeou a África. Ele fazia 2 trabalhos, ele fazia o trabalho para a igreja e para os não cristãos. Tem vários livros seculares de David Livingstone, livros de geografia. Ele tinha o sonho de mapear todo o Nilo. Naquela época ninguém ainda tinha feito isso. Ele não conseguiu, ele morreu antes. Mas quando perguntaram para ele, para David Livingstone, até onde ele estava disposto a ir, ele respondeu, estou disposto a ir a qualquer parte, desde que seja para frente. Paulo também aqui no texto, jamais passa a ideia na mente dele voltar atrás. Que nós tenhamos não um sentimento de culpa, não um sentimento de tristeza em estar no Evangelho, mas um sentimento de privilégio. Eu não quero que você saia daqui essa noite se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Quero que você saia sabendo que tem um privilégio. Que esse Paulo, que pregou o Evangelho em cidades grandes, para que o Evangelho escorresse para o interior, quando eu descubro isso, eu paro para pensar que eu estou numa cidade grande. Que a cultura daqui vai escorrer para o interior, para a grande Porto Alegre. Que Deus colocou você aqui por um propósito. Que Deus colocou você nessa cidade por uma ideia. Nessa época, nesse tempo. Que não seja por culpa. Que não seja por tristeza.
que não seja por angústia, mas que seja por prazer, por sentimento de privilégio. Privilégio. Vocês são vivos. E vocês não têm outra vida para dar para Cristo. A vida de vocês está acabando. E a minha também. Às vezes, eu olho e eu vejo, cara, passou 10 horas. Eu perdi 10 horas da minha vida que nunca mais vão voltar. Que eu nunca mais encontrarei. Esse dia de hoje, nem na eternidade, eu encontrarei ele de novo. Nem na eternidade com Deus, eu encontrarei novamente esse dia. Esse dia passou e passou. Mais um dia está terminando, começando mais uma noite. E eu e você perdemos mais um dia. O que você gastou o teu dia hoje e o que eu gastei? Pessoal, comece hoje. Mude a tua vida. Peça para que o Senhor transforme a tua vida hoje. Reconheça. O primeiro passo é reconhecer. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão singelo. Obrigado pela tua palavra que nós lemos aqui no culto, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo livro de Atos. Obrigado por essas histórias que nos inspiram. Obrigado pelo capítulo 17 de Atos. Obrigado pelo exemplo da igreja de Tessalônica e de Bereia. Obrigado pela diligência desses anônimos que não têm o seu nome na Escritura, mas que são motivos de inspiração para nós como igreja aqui essa noite. Ó Deus, eu te peço que o Senhor que inspirou as Escrituras, o Senhor que soprou as Escrituras, o Senhor venha nos levantar. Somente o Senhor pode mudar a nossa situação espiritual. Somente o Senhor pode transformar a nossa vida, Senhor. Que as desculpas esfarrapadas que nós damos todos os dias, para não pregarmos o Evangelho para um colega de serviço, na rua, no ônibus, que isso, Senhor, seja desmascarado dentro de nós, perante nós, seja exposto o nosso pecado no tribunal da nossa alma. Que na arena de dentro da nossa existência fique decretado, Senhor, declarado que somos culpados, mas que o Senhor é o nosso advogado. E que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama, e que o Senhor fala mais uma vez conosco aqui essa noite. Levanta-nos de forma brutal nessa última hora. Levanta-nos com poder como os apóstolos ou como aqueles pais apostólicos. Levanta-nos com poder e autoridade para pregarmos o teu evangelho. Dá-nos autoridade para pregarmos o teu evangelho, Senhor. Que não somente seja uma decoreba, mas seja a tua boca, a tua voz falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda resistência, Senhor, que toda resistência, que todo muro, toda barreira caia por terra aqui. E que o teu evangelho triunfe sobre as nossas vidas. Que o teu evangelho triunfe sobre nossa existência. Que o teu evangelho venha arrancar de nós toda a apatia, para a glória do teu nome. Que na quarta-feira estejamos unidos aqui orando, Senhor. É uma hora apenas, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a estarmos juntos na sexta-feira. Dá aos casais que aqui estão, Senhor, amor abundante. Encontro, carinho, afago, mas que eles sejam casais com missionários nessa cultura. Que eles preguem o evangelho dia após dia com a vida e com a boca, no nome de Jesus. E que assim como Paulo não voltou atrás, nós não voltamos atrás também. Nós estamos em missão. Em nome de Jesus, Senhor.
Aplauda o Senhor bem forte aqui essa noite, igreja.